Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Fernanda Lima, sou professora de Conhecimentos Pedagógicos. Estou aqui na nossa última aula de LDB. Foram 6 aulas com essa aqui. LDB 2020, a gente conseguiu trabalhar todos os artigos, trazendo bastante informação, trazendo uma informação de forma muito responsável, de forma muito qualitativa. Optamos por trazer a LDB não de forma sequenciada, mas de forma com os conteúdos, né, por temas, por temáticas, porque isso facilita a aprendizagem. O que eu espero é que nos vídeos anteriores você tenha conseguido fazer seu próprio resumo, fazer seus mapas mentais, resolver suas questões para assimilar melhor o seu conteúdo, né? A gente aqui vai ter uma aula agora que vai finalizar a LDB, então a partir das próximas aulas que tiverem de LDB, vão ser só realmente para a gente atualizar o que vier de novo, porque a LDB ela continua, né, aí a todo vapor, toda hora mudando, então a gente vai estar sempre ligado para poder atualizar. Então sempre que tiver uma atualização, vem aqui e grava, mas eu vou colocar a atualização LDB 2020, 2021, etc e tal, para ficar mais fácil. Se você ainda não é inscrito no meu canal ou inscrita, por favor, eu vou te pedir humildemente que você se inscreva, é muitíssimo importante. Vocês não sabem como eu fico feliz a cada carinho recebido, a cada manifestação, cada comentário nos vídeos. Eu respondo com muita alegria, porque é isso que faz a gente trabalhar aqui, né, fazer essas gravações, se preocupar em trazer algo que possa ajudar quem está estudando para concurso, porque essa é a missão mesmo, né, essa é a grande missão. Encarar isso como uma missão e fazer com muito amor, que é o jeito que eu faço, faz com que eu fique muito satisfeita a cada mensagem que eu recebo, cada gesto de carinho, cada relato que eu tenho de vocês. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, coloque aí nos comentários o que você achou dessa aula, coloque aí algum conteúdo que você queira que a gente aborde, porque eu só tenho gravado o que vocês me pedem. Então é isso, vamos lá, já fiz, né, o pedido, agora vamos para a aula, vamos continuar nossa aula, essa é a nossa última aula de LDB, olha que maravilha, vamos lá então. Para não fugir, né, a nossa 6ª aula, as imagens são retiradas do Google, quem já está aqui acompanhando sabe disso, eu sempre falo, porque caso a pessoa seja a dona da imagem, ela corre lá e me avisa, né, para eu dar os créditos. E aí vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a educação básica. A educação básica cai muito nas provas de concurso. Então o artigo 26 vai trazer que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino escolar, em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Então vamos lá, os currículos da educação infantil, fundamental e médio, eles têm uma base comum e uma base diversificada. Essa base diversificada é aquela base que pode ser alterada por cada município, que vai ser elaborada e criada e formatada de acordo com as individualidades do local. O que o artigo 26 traz é que fala características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Ou seja, a gente aqui, para a educação básica, a gente vai ter uma base nacional comum. Ou seja, se eu estou no Acre ou se eu estou em Foz do Iguaçu, eu preciso, para educação infantil, fundamental e médio, ter uma base nacional comum, que atenda a todos, que todos aprendam a mesma coisa. Mas, considerando a diversidade do Brasil, a gente também precisa de uma parte diversificada. E aí a LDB está aí para isso, para mostrar que a gente pode adaptar, pode e deve, com essa parte diversificada, de acordo com a nossa BNCC, que é o que preza mesmo, a base nacional comum e uma parte diversificada, para que possa atender numa totalidade as educações, né? O ensino fundamental, a educação infantil e o médio. Então é muito importante esse artigo, tá, gente? Aí os currículos a que se refere lá atrás, o que eu falei, né, do artigo 26, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então a gente já traz a BNCC ela veio, né, com essa informação de que a língua portuguesa e a matemática são obrigatórias, mas a gente já sabe que isso é obrigatório desde sempre, né? Na prática não mudou muito, assim, muda a forma de falar, mas não mudou muito. E aí a gente ainda vai ter que o ensino da arte
especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Aí é importante a gente entender que é obrigatório tanto a oferta quanto a frequência. Agora a gente vai falar um pouquinho da educação física. Cai bastante em prova de educação física, tá, gente? A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é ainda um componente obrigatório da educação básica. Só que é o seguinte, a diferença da arte, do ensino da arte como componente obrigatório e da educação física também como componente obrigatório é que no caso da educação física existem algumas exceções e as provas vão pegar exatamente essas exceções para cobrar. Ela sempre cobra. Então é importante que a gente entenda essas exceções do ato facultativo de cursar, de participar das aulas de educação física. O que a gente quer dizer aqui? A gente tem lá atrás, que a gente viu na outra aula, que ensino religioso, a oferta é obrigatória e a prática ela é facultativa de uma forma geral. Na educação física, a gente tem alguns casos específicos que aprovam, que aceitam que o estudante não faça a educação física, e a gente vai ver aqui agora, tá? Sendo a prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ou seja, eu estudo e trabalho no lugar por 6 horas e meia. Então, eu não sou obrigado a fazer educação física. Eu trago uma declaração do órgão que eu trabalho de que eu cumpro essa jornada e eu estou isento de cursar educação física. Se a pessoa for maior de 30 anos, ela também não precisa cursar educação física. E aqui, pessoal, por que isso? Porque no Brasil, de acordo com as estatísticas, as pessoas de 30 anos elas já estão inseridas num núcleo familiar próprio. Já são pais, já são mães, já têm filhos. Então, a educação física nesse caso, que como geralmente é no contraturno, né, normalmente, em várias escolas não, é dentro da grade mesmo, mas algumas são no contraturno. E isso foi... isso tem muita relação com o que foi prescrito... inscrito há algum tempo, né? Esse parágrafo terceiro ele já tem algum tempo. Ele foi atualizado em 2003, mas ele já tem algum tempo que é assim. Então, as pessoas de 30 anos, teoricamente, elas têm várias outras atribuições, já são muito adultas, né? Aos 30 anos. Então, a educação física, teoricamente, ficaria em segundo plano, porque elas fazem até mesmo fora da escola. Então, continuando. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Entendem isso? Se eu estou servindo o exército, se eu estou servindo o militar, o serviço militar, eu sou isento. Ou se eu estiver fazendo alguma situação, que eu estiver em alguma situação similar, que eu já estou inserido na prática da educação física, eu também estou isento. Por exemplo, se eu passei no concurso da PM, né? Eu passei no concurso da PM, na época, alguns estados exigia-se apenas o nível fundamental para concurso da PM, nem ensino médio, né? Não era nem que era segundo grau na época. Então, eu já na PM, né? No trabalho lá de militar, já existe uma coisa de educação física, um trabalho, né, voltado à educação física. Então, seria desnecessário fazer educação física da escola, mas de conta que eu passei no concurso da PM de nível fundamental e hoje eu estou cursando nível médio. Então eu apresento que hoje eu sou, eu sou da PM e tal, e aí eu não precisaria. Entende que essa lei, como ela traz, né, isso aí desde 96 praticamente, então algumas coisas hoje a gente já vê que vai encaixar mais, não encaixar menos, mas para a EJA ela ainda encaixa muito, porque tem muita gente que serve o exército e está estudando. Muita gente, conheço muita gente. Então ainda cabe, né, muito bem. E as outras situações de trabalhar 6 horas, né, a partir de 6 horas, tem 30 anos também. E que tem a prole. Prole é filho. Então quem tem filho está dispensado da educação física, porque não tem uma atividade física maior do que cuidar de criança, brincadeira. Mas é porque realmente, né, muda-se as prioridades, a pessoa provavelmente vai poder fazer, vai estar se organizando para fazer fora, mas de qualquer forma é uma forma de dispensa, de acordo com a nossa lei, esses requisitos, né? E aí, continuando, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, a gente traz aqui uma informação importante a respeito do ensino da história do Brasil. Tem que trazer essas contribuições dessas diferentes culturas e etnias para a nossa formação do nosso povo. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Isso acontece na prática nas escolas. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão componente curricular do que trata o parágrafo 2º deste artigo. E aí, o que a gente tem lá no 2º? O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. E aí, a gente vai ter... ou seja, só para voltar aqui, né? A gente viu lá que o ensino da arte é obrigatório, né? O componente obrigatório, deixa eu vir para cá. A gente viu que o ensino da arte é componente obrigatório. Dentro do ensino da arte, a gente vai ter essas manifestações aí, que fazem parte desse componente arte. É importante isso porque na formatação dos planos de aula, dos planos de curso, dos planos de unidade da escola com relação à disciplina arte, que antes era educação artística, o nome hoje é arte, né? Então, tem que ter dentro dessa estrutura esses citados aí no 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro. São as linguagens que constituirão, ou seja, dentro do componente arte, a gente precisa ter essas linguagens aí, tá bom? E aí a gente vai ter ainda... A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais, de que trata lá o caput do artigo, né, que a gente viu lá atrás. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Olha só que informação importante, é uma informação que não é muito recente, ela é de 2014, e eu tenho percebido que tem sido cobrado em umas últimas provas aí, as bancas têm gostado de cobrar isso. É importante a gente entender isso. Olha, a exibição de filmes da produção nacional, ou seja, filmes brasileiros. Esse componente curricular complementar, ele vai ser integrado à proposta e existe uma obrigatoriedade de, no mínimo, 2 horas por mês eles serem exibidos. Então, as escolas, elas têm que formatar dentro das suas propostas a exibição desses filmes por, no mínimo, 2 horas, todo mês, por 2 horas, pelo menos 2 horas. Uma hora de filme mesmo, não é o tempo mesmo previsto da maioria dos filmes. É 1h30, mais ou menos, né, por aí vai. E aí, dentro dessas 2 horas, a gente consegue trazer o debate dos alunos, e aí consegue complementar. Mas é uma informação importante, porque eu tenho visto que as bancas estão gostando de cobrar. E aí, continuando... Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais dos currículos escolares e que trata o caput desse artigo, tendo como diretriz a Lei 8069, que é o nosso ECA. Essa promoção dos direitos humanos e prevenção das formas de violência da criança, elas estão previstas lá no ECA. Então, é importante que a gente observe a produção e distribuição de material didático adequado. Ou seja, pessoal, além de promover essa segurança, essa prevenção às formas de violência das crianças, porque está previsto no ECA, né, não só na LDB, mas também no ECA, a gente também tem que se preocupar em distribuir material didático adequado para conscientizar as crianças. Isso também é atribuição. E aí, a gente tem aqui... A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Está vendo que existem várias temáticas, né, de inclusão para os temas transversais. Aí cada estabelecimento de ensino, ele vai trabalhar dentro desses temas transversais de acordo com as suas necessidades, mas é importante que siga, né, as orientações. E aí a gente vai trazer os conteúdos curriculares da educação básica, observaram ainda as seguintes diretrizes. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática.
consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. O que significa isso? Eu até marquei. A gente vai saber que aluno a partir dos 15 anos ele já pode ingressar no EJA, então a gente tem que ficar atento para poder ofertar essa modalidade de ensino de acordo com a nossa clientela. Esse é um exemplo. Orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Isso significa, se a gente tem situações de alunos que estão fazendo práticas desportivas que para concorrer, para ganhar premiação, é importante incentivar, é importante a escola estar atenta a essas demandas também. Aí a gente vai trazer, para finalizar, o artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino deverão promover... Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural de cada região. É o seguinte, vamos lá, vai ficar mais fácil. A gente sabe que o público da zona rural ele tem algumas peculiaridades, né? Eles têm uma vivência muito grande, eles trazem uma bagagem muito grande, diferente da cidade. Então, é muito importante que os conteúdos e as metodologias sejam apropriados à real necessidade, porque muitas vezes a gente vai trazer conteúdos que não vão fazer sentido nenhum para o dia a dia deles. É muito importante que a oferta na educação básica para essa comunidade seja ligado às necessidades desse público, para que a escola seja um elo de ligação, que seja um elo de ligação, é até redundante, né? Mas que ele seja um contribuinte para o seu crescimento pessoal. Por quê? A gente precisa entender que a comunidade rural ela precisa daquele conhecimento formal, mas ela precisa de um suporte, porque eles já trazem uma bagagem muito grande de outros assuntos. Então, a gente precisa trabalhar a economia familiar, a gente precisa trabalhar tentando trazer isso para o lado concreto, tá? A gente precisa trazer estrutura familiar, estrutura de negócios, diversos outros assuntos voltados à realidade. Mas o que é importante é que os estabelecimentos de ensino na educação básica voltados ao rural tenham consciência de que eles precisam de um atendimento especializado, assim como os indígenas, né? Quando a gente estudou lá atrás sobre as comunidades indígenas, a gente tem que privilegiar a língua materna deles, a gente tem que privilegiar vai me fugir, mas os dialetos da comunidade indígena, a gente tem que privilegiar e respeitar a sua cultura e trabalhar em cima disso. É a mesma coisa com a comunidade rural, a mesma coisa com o pessoal da cidade, porque justamente o que a gente quer é que o ensino ele seja adequado às particularidades das pessoas, de uma forma geral, de uma forma ampla. Então, tanto na zona rural, como na cidade, como os indígenas, como as mães, a gente viu na educação física que, né, existe uma possibilidade de não cursar educação física se você tiver filho. Então, é importante que a educação tenha esse caráter humanizado, para que ele possa trabalhar de acordo com as particularidades das pessoas, tá? Então, vamos lá, só para finalizar. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Muito importante isso, porque às vezes a criança vai andar 5, 6 quilômetros, e aí ela vai andar 5, 6 quilômetros, começar a sair de casa 4 horas da manhã, a escola tem que estar adaptada a isso, para ajustar o calendário. Nessa época a gente vai estar de férias, nessa época a gente não vai estar em aula. É importante isso, desde que se cumpram os 200 dias letivos, né, de acordo com o que a EDB fala, é importante que as escolas estejam atentas a essas particularidades. E a adequação à natureza do trabalho da zona rural. Gente, a educação básica, esses artigos que a gente estudou, né, que são da educação básica, cai bastante em prova de concurso. É muito importante que a gente entenda, que a gente conheça, mas é importante que depois vocês façam questões. Como eu falei, eu tenho optado por gravar teoria, para depois eu vir com uma série de simulados dos assuntos que a gente já trabalhou, para que a gente possa fazer esse paralelo. Lá na frente a gente consegue fazer essa interligação. Então, se você já está estudando para concurso, já está fazendo questões, se você tiver errado alguma questão, não tiver entendido, deixa aqui nos comentários que eu ajudo você. Se você quer sugerir conteúdo, a hora é agora também, coloque nos comentários. Vou pedir para que vocês curtem o vídeo e se inscrevam no canal,
Ative aí o sininho para ajudar a divulgar e você ser notificado a cada vídeo novo. Um beijo, eu agradeço demais o carinho, eu agradeço a audiência. Fique com Deus, tchau, tchau.